paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma Escola de Profeta, que se inicia mais uma videoaula para a honra e glória do nosso Deus. Fica comigo, nos acompanha. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, nos ajuda a chegar a 700 inscritos nesse canal, para o nome de Deus ser glorificado. E não esqueça de deixar o teu like também, para que o YouTube também propaga esses ensinamentos, essa palavra, para ajudar a propagar o Evangelho para a honra e glória do nosso Deus. Estamos aprendendo aí Jesus no poder do Espírito Santo, Jesus ungido pelo Espírito Santo. Na videoaula passada, aprendemos que no Antigo Testamento já era prometido o Messias sendo ungido e cheio do Espírito Santo de Deus. O Messias vindouro, ele tinha as características e as evidências do poder do Espírito Santo, e isso foi confirmado desde já no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Espírito Santo, ele vem operando a concepção do Verbo que se encarnou no ventre de Maria, que foi uma operação direta e milagrosa no poder do Espírito Santo. E vamos dar continuidade a esse estudo, e o tema hoje é o ministério de Jesus no poder do Espírito Santo. Vamos ver então como o ministério de Jesus se relaciona com o Espírito Santo. Então vamos ver o início do ministério de Jesus. Finalizamos ali no nascimento do Senhor Jesus e também o João Batista declarando que ele esperava essa evidência, né, como prova do Messias que ele não conhecia, mas a evidência que ele esperava é que aquele ao qual o Espírito Santo descer sobre ele, esse seria o Messias, né? Então, vamos pegar aqui agora a partir do início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero ler com vocês, tá? Lucas 1 e Lucas capítulo 4, verso 1, ao qual o Espírito Santo ali ele é apresentado como estando ativo no ministério de Jesus, tá? De acordo com o evangelho ali de Lucas, capítulo 4, verso 1. Venha comigo, acompanha a leitura. Diz assim: Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo, vou repetir. Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, tá? Então esse texto para início dessa videoaula com o tema o ministério de Jesus no poder do Espírito Santo. Lembrando que aqui Jesus acabara de ser batizado, né, nas águas ali e tinha acabado de se levantar, ao qual o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, voltando aí do batismo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para iniciar, não temos nenhum registro, tá, de operação de milagre antes do batismo de Jesus. Não temos nenhum registro mencionando que Jesus ele operou algum milagre antes do batismo ou antes da descida do Espírito Santo. Temos a operação de milagre do Espírito Santo na concepção de Maria para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas operado diretamente por nosso Senhor Jesus antes do seu batismo, não temos nenhum registro. Por quê? Então aí levanta uma questão e levanta o porquê. Talvez a resposta esteja, né, o porquê como estamos aqui aprendendo, né, que as operações de milagre de Jesus foi efetuado no poder do Espírito Santo, logo, essas operações começou logo após ele ser cheio do Espírito Santo. Então, como estamos aprendendo aqui, que toda operação de milagre que Jesus executou no seu ministério não foi nos seus poderes divinos, mas foi no seu poder, né, na unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava sobre a sua natureza humana, e toda essa operação de milagres foi nesse poder do Espírito Santo. Então, por que Jesus não efetuou nenhum milagre antes do batismo? Porque o Espírito Santo ainda não tinha ungido ele, né? E ele não estava ainda, ele estava com o Espírito Santo ali, que desde o ventre ele já estava com o Espírito Santo, mas não tinha ungido ele, né? Para efetuar esses milagres. Então, provavelmente a resposta ela seja essa, porque o Espírito Santo ainda não tinha ungido. Lembrando que
Jesus ele não foi batizado com o Espírito Santo quando ele saiu das águas ali no batismo da água. Tá? Quando o Espírito Santo desceu como uma pomba. Ali não é um batismo, ele já era cheio do Espírito Santo. Isabel ouviu a saudação de Maria e Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo. E uma das evidências, né, que o próprio João Batista diz, eu batizo com água, mas aquele que batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, a evidência de batismo com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo que efetua. Tá? Então, Jesus ele já tinha o Espírito Santo sobre ele desde o seu nascimento, desde a sua concepção ali, né, sobre Maria, porém ele só foi ungido, quando o Espírito Santo ele desce sobre o Senhor Jesus, sobre as águas, ele é ungido para ministério, tá? Então, a resposta é essa, porque Jesus não efetuou nenhum milagre antes do batismo, porque ele não tinha sido ungido ainda pelo poder do Espírito Santo, ele efetuou os milagres depois dessa unção, dessa descida, assim, para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. É uma parte do verso de Lucas 4, verso 1, que nós lemos, né, a parte B. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, vemos que é bem claro o texto dizer que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo ali, e o Espírito Santo conduz ele a esta volta do Jordão, ou seja, essa saída do Jordão. Quando é assim que ele é batizado, ele sai, e ele sai o quê? Cheio do Espírito Santo. Ó, a palavra cheio enfatiza ainda mais que o Espírito tinha, tá? Ou seja, sem limitações, descido sobre Jesus logo após o seu batismo. Isso também temos confirmação lá em João, capítulo 3, e verso 34, parte B do verso. Porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, o Espírito que desceu sobre o Senhor Jesus, como uma pomba ali, né, logo após o seu batismo, não foi com limitações. É por isso que o texto está dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo, sem limitação, sem medida. O Espírito Santo ele é pleno na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua natureza humana. Amém? Lembrando que estamos dizendo que Jesus aqui, ele foi ungido com o Espírito Santo para efetuar esses milagres no poder, né, ali do Espírito Santo, efetuando na natureza humana de Jesus Cristo, mas não estamos desfazendo nenhum momento que Jesus ele deixou de ser pleno. Ele era plenamente Deus, tinha os seus poderes divinos, tinha poder para efetuar esses milagres, porém ele não usurpou esses poderes para efetuar esses milagres. Em nenhum momento ele usou esses poderes, né, para usar ali. Ele não usou os seus poderes divino para se favorecer, tá? Então, senão seria abuso de autoridade. Então, os poderes que ele usou para efetuar os milagres foi no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Jesus superou a todos que veio antes e depois dele, porque ele tinha o Espírito sem medida ou limite. Era pleno o Espírito Santo na vida dele. Por exemplo, como o céu se abriu, e como a forma de uma pomba que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, nunca havia acontecido isso em toda a história. Tá? Então, o céu se abrindo, é como se o céu ele tivesse rasgado. Para quê? Para descer esse poderoso, esse pleno poder do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus. Como se estivesse abrindo um caminho, o céu se rasga, ele se abre e o poder do Espírito Santo desce. E como pomba também, isso mostrando ali a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mostrando ali que a impecabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tinha, ao qual temos uma videoaula também explicando tudo sobre isso. Por isso que é importante você nos acompanhar para estar andando ali alinhado com o nosso raciocínio e entendimento, ao qual não eu ou nós estamos trazendo mais o Espírito Santo efetuando segundo o teu querer e a tua vontade em nossa vida. Então nunca na história, em toda a Bíblia, aconteceu isso. Por quê? Porque Jesus recebeu sem medida o Espírito Santo, sem limitações. O Espírito Santo
agindo na sua função e o Espírito Santo executando nas suas funções. Tá? Então, como conseguimos ver, as três pessoas em um único só Deus, cada um agindo nas suas funções distintas, que é um só Deus, mas três pessoas distintas uma das outras, e conseguimos ver cada um agindo dessa maneira. Sem a encarnação de Cristo, sem a encarnação de Jesus Cristo, seria difícil de entender a Trindade. Tá? Então, se não tivesse a encarnação de Cristo, seria difícil entendermos esse estudo sobre a Trindade. A encarnação de Jesus não é só a revelação visível do Pai. Hebreus 1:3. Ele é a imagem exata do seu ser. Então, se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. Quer ver todos os atributos de Deus? Veja todas as manifestações e obras do nosso Senhor Jesus, que está manifestando o Pai. Filipe diz, então nos revela o Pai. Jesus diz, Filipe, estou tanto tempo com você e você ainda não me viu, não conhece. Então, toda manifestação, toda obra do nosso Senhor Jesus Cristo é a manifestação do Pai. Então, a encarnação de Jesus, ele veio revelar o nosso Pai, o nosso Deus. Jesus não é só a revelação visível do Pai, não é só isso, mas é também a revelação e manifestação visível das três pessoas da Trindade. Então, com a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos entender melhor ainda essa manifestação. Por exemplo, no batismo vemos as três pessoas se manifestando. O Deus Pai falando do céu, o Filho se submetendo e sendo obediente e batizando, e o Espírito Santo descendo e o ungindo e o capacitando para a sua obra. Glória a Deus por isso. Deixa o teu like, não esqueça de deixar o teu like aí, não esqueça de nos acompanhar para a honra e glória do nosso Deus em nome de Jesus. O termo cheio retrata o transbordamento interno do Espírito. Jesus é ao mesmo tempo aquele sobre quem o Espírito veio na totalidade e quem o Espírito estava completamente em ação, ou seja, sem limitações. Jesus recebeu sem limite e sem medidas o poder do Espírito Santo. Tá ali. Em primeiro lugar, depois que Jesus voltou do Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, vemos Jesus voltando do Jordão cheio do poder e o Espírito Santo levando ele ao deserto pelo poder do Espírito Santo. Lucas 4, verso 1. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Ponto. Tá? De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, ó, imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Então, é claro em ver que Jesus não foi por suas vontade própria, o seu plano próprio de si, mas o Espírito Santo o levou. O Espírito Santo o direcionou. O Espírito Santo o inspirou ele para ir diretamente para o deserto. Então, não tem como afirmar que o Espírito Santo não estava sobre o Senhor Jesus, efetuando suas obras e os teus milagres pelo poder do Espírito Santo. O texto é bem claro, a Bíblia é bem clara, trazemos lá do Velho Testamento, vimos no seu nascimento e estamos vendo no início aqui da sua obra, o Espírito Santo em atuação no início aqui do seu ministério, nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, ao término das tentações, Lucas 4, 14 diz, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Então ele foi no poder do Espírito Santo para o deserto, foi tentado depois de 40 dias. Lucas 4, 14, Jesus ele volta no poder do Espírito Santo, tá? Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Os textos são claros, irmãos, e a implicação é clara. Jesus ungido com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não só era cheio, mas era permanente. Como vemos em João capítulo 1, 32. Então João deu o seguinte testemunho. Vi o Espírito descer dos céus como pomba e, abre aspas, permanecer sobre ele. Ele não só era cheio, mas o Espírito Santo permanecia sobre ele.
tá? Ele não só desceu e foi cheio do Espírito Santo, mas ele permaneceu sobre ele. A interpretação desse texto é que o Espírito Santo não foi uma visitação como era no Antigo Testamento, mas sim permanente, transbordante, a partir daquele momento no batismo das águas, que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, não era uma visitação no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha, capacitava, profetizava ali por meio da vida do profeta, depois que acabava aquela inspiração, manifestação, profetização, ele saía, voltava e a pessoa ficava sem o Espírito Santo. Só teve um que foi o nosso Davi. Ele foi, o Espírito foi permanente nele, porque ele estava se tipificando o que Cristo seria futuramente, tá? Nos outros não era permanente. Então, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como foi Davi, que era uma prefiguração aí do Messias no Novo Testamento, o Espírito Santo não foi uma visitação, mas ele foi permanente, transbordante na vida de Jesus, porque o texto diz, permanente sobre ele. Ouviu o Espírito Santo descer e permaneceu sobre ele. A palavra permanecer afirma o caráter de continuidade da unção de Jesus pelo Espírito Santo e traz também uma semelhança de Davi, como eu mencionei, que diz que o Espírito veio a partir daquele dia, no momento da unção, em 1 Samuel 16, verso 13. E assim temos também o cumprimento das profecias de Isaías capítulo 11, nessa mesma semelhança de Davi, porque no capítulo 11, tá, ali de Isaías, nós temos a seguinte profecia, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que das suas raízes, sairá um rebento, das raízes, ali de Jessé, brotará um renovo, ou seja, ali da genealogia ali, da linhagem de Davi, ia sair este homem, e esse homem repousará sobre ele o Espírito Santo. Então vemos isso no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito descer sobre ele, e repousar e permanecer sobre ele. Não foi uma visitação, mas foi permanente e foi ali transbordante, sem medida e sem limitações, o poder do Espírito Santo, e assim confirmando as profecias do Antigo Testamento e a vida de Davi, que desde o começo que ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele, veio sobre ele e ficou continuamente sobre ele. Em Salmos 51, se não me engano, ele disse, não aparte de mim o teu Espírito, ou seja, o Espírito era permanente em Davi, prefigurando o nosso Messias. Glória a Deus. Eu quero deixar essa videoaula para você, esse ensinamento, tá? Esse conteúdo aí, de ensinamento aí, foi proveitoso, foi informativo, você aprendeu, você entendeu. Deixa o teu like, nos acompanha, ajuda a chegar a 700 membros e o nome de Deus é glorificado. Quero despedir você na paz, na graça, no amor, que você receba o abraço do Espírito Santo e te espero até a próxima videoaula e tchau!